Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre layouts. Essa é uma parte um pouco mais complexa de entender, mas se você entende, você consegue fazer bastante coisa utilizando HTML e CSS. Então vamos lá, né? A gente vai ver nessa aula. Já aprendeu sobre diferentes técnicas de layout em CSS, compreender os conceitos básicos de display, explorar posicionamento com float clear, introdução ao Flexbox, criação de layout simples, iniciar a jornada na criação de layouts com grid. Então vamos lá. Display em CSS. Então, em CSS, o termo display refere-se à propriedade que controla como um elemento HTML é exibido na página. Essa propriedade determina o modelo de caixa que um elemento segue e, consequentemente, como ele é renderizado na tela. Toda a propriedade display define se o elemento é tratado como um bloco, um elemento em linha, uma tabela, uma lista ou até mesmo se ele não deve ser exibido. Então, acho que o jeito mais fácil de conseguir entender isso aqui é com exemplos, né? Então, aqui a gente tem os blocos de display, né? Um dos que não está aqui é o flexível, mas a gente tem esse display em bloco, que é esse um em cima do outro, em linha, que ele basicamente toma uma proporção aleatória, né, de acordo com o elemento que você está inserindo nessa linha, e o inline block, que ele toma uma proporção de bloco, né, de quadrado, em formato de linha. Basicamente isso. Agora a gente vai ter uma explicaçãozinha aqui sobre cada um deles, né? Então aqui a gente tem o display block, elementos com essa propriedade são renderizados como blocos, né? Como eu falei. Então ele tem um bloco quadrado, retângulo, que ocupa toda a largura disponível do seu elemento pai. Ou seja, se a gente tem uma div aqui e a gente colocou um display block, ele vai ocupar toda essa largura em formato de blocos, né? Cada elemento. E aí, todos os outros elementos que estiverem nessa mesma linha, ele vai ser empurrado para a linha de baixo. Então aqui a gente tem 3 elementos, normal. Não tem um exemplo de empurrando para a linha de baixo, mas basicamente ele vai partir daqui para cá, né? Display inline. Elementos com essa propriedade são renderizados em linha, como texto, sem quebra com o texto, né? Sem quebrar a linha. Então ele vai seguir infinitamente. Eles vão ocupar apenas o espaço necessário e não forçar o início de uma nova linha. Exemplo de elementos em linha, inclui span A e strong. Basicamente aqui ele vai respeitar o espaço dos outros elementos e ele vai definir um espaço de acordo com o elemento interno, né? Então ele não vai ocupar mais do que o necessário, como já foi explicado. E agora o inline block, elementos com essa propriedade são semelhantes aos elementos em linha, né? São parecidos, mas podem ter largura e altura definidas, permitindo que outros elementos fiquem ao lado deles na mesma linha. Então aqui eu consigo definir um tamanho para esse bloco, né? Só que não, né? Ele se comporta muito parecido com o que é o inline. Alguma dúvida sobre essa parte de display? Assim, um pouco rápido, talvez. Beleza. Então vamos lá. Como usar o float para posicionar elementos, né? A propriedade float é usada para posicionar elementos de forma que eles possam ficar à esquerda ou à direita de outros elementos em um layout. É uma técnica comum para criar layouts de coluna, como em menus ou seções de um site. E aí, qual a necessidade do clear para usar um float, né? Para evitar problemas de layout. Ao usar o float, os elementos às vezes podem se sobrepor ou não, se comportar como esperado. A propriedade clear é usada para evitar problemas de layout, forçando o elemento a aparecer abaixo do elemento float. Ele vai empurrar o elemento ao lado
que esteja sendo sobreposto para baixo, né? Pode ser aplicado para limpar elementos à esquerda, à direita ou a ambos os lados de um elemento. Então, aqui a gente tem um posicionamento float, né? Como faço flutuar um elemento para a esquerda e outro para a direita, eu aplico um float no elemento HTML, que é esse ícone de HTMLzinho aqui, float left e float right no íconezinho na logo do CSS, né? Logo do HTML e logo do CSS. E aí eles vão ter esse espaço aqui dentro do meu container dessa div aqui, né? Agora, para flutuar todo mundo para a esquerda, float left em todo mundo, basicamente. E agora a gente tem outro exemplo aqui, que eu não quero que todos fiquem alinhados na mesma linha. E se o gulp, né, essa logo, e o sas, que é essa outra logo, fossem movidos para uma posição abaixo, é crucial comunicar aos navegadores a necessidade de limpar a formatação e permitir que o conteúdo siga o fluxo abaixo da página, quer dizer. Basta adicionar o clear left, ou seja, faz uma limpeza aqui, e ele vai jogar para a próxima linha. E o fluxo dos elementos subsequente continuará normalmente, desconsiderando a flutuação à esquerda, daí o clear left nos elementos HTML e CSS. Então você vai usar o clear left aqui, e os elementos que estão à direita dele, né, eles vão para baixo. Agora a gente vai começar a Flexbox. Alguma dúvida sobre float? Beleza. Então, vamos lá. Essa aqui começa a ficar um pouco mais complicado, né? Aqui é próximo conteúdo também, mas quando você aprende isso aqui, domina o Flexbox, você praticamente dominou o HTML e CSS. Vamos lá, Flexbox, Flexible Box Layout, é um modelo de layout em CSS que simplifica o design responsivo, né? Então, você consegue adaptar essa sua página para um mobile, enfim. Você consegue fazer uma página que seja identificada em qualquer dispositivo, independente do tamanho. Organização de elementos em um container. Ele permite que os elementos se ajustem dinamicamente ao tamanho de uma tela ou de um container, tornando a criação do layout flexível mais intuitivo. A melhor forma de aprender isso é com exemplos, né? Primeiro a gente cria esse container, e embaixo, dentro dele a gente consegue tornar esses itens flexíveis, né? Então, no Flexbox você tem dois componentes principais. O container, que é o pai, seria uma div, por exemplo, uma div em que a gente insere vários elementos dentro dela. E os itens flexíveis, que seriam os filhos, né? Que a gente vai determinar a regra dele, como ele deve se portar dentro desse container pela flexibilidade desse item. Então, a gente tem um container que define o contexto de layout, enquanto os itens flexíveis são os elementos que adaptam-se a esse contexto, né? Como eu falei. Então, lá, para a gente trabalhar com essa Flexbox, a gente precisa, de cara, definir um display flex. Então, a gente vai para a propriedade essencial do Flexbox. Algumas propriedades essenciais do Flexbox incluem no container para ativar o layout flexível, né? Então, display flex. Então, a partir do momento que a gente define que ele será um display flexível, a gente consegue usar algumas outras propriedades que é importante lembrar. Sem display flex a gente não consegue utilizar para organizar esses itens dentro do nosso container. Então a gente tem a Flex Direction, que é a direção que os itens vão estar organizados, né, para definir a direção do layout, linha ou coluna. Então, se a gente está em linha, os itens vão ficar alinhados, né, em linha, e se for column, né, de coluna, ele vai ficar um embaixo do outro. O Justify Content, ele serve para alinhar os itens ao longo do eixo principal, ou seja, ele alinha os itens, se eu não me engano, na horizontal, e para alinhar os itens ao longo do eixo transversal, a gente tem o Align Items. Seria essa propriedade aqui, que é na horizontal, né? Então vamos lá. Flex Direction, como eu falei, linha e coluna.
Supondo que a gente tem itens aqui. Vamos definir aqui um botão, um texto. Quer dizer, 4 botões, vai. De tamanho igual. Mas isso aí varia de acordo com o tamanho dos seus componentes. E aí, quando a gente usa o row, que é o padrão, né? O padrão ele já vem com esse. O Flex Direction já vem com essa definição padrão. Se a gente não inserir o Flex Direction, automaticamente ele é uma linha. E aí ele vai organizar meus itens nessa organização, né? Então, o primeiro botão que eu coloquei lá na ordem do CSS, do HTML, ele vai estar no primeiro, segundo, terceiro, em linha, dentro dessa div, desse container, né? O row reverse vai ser basicamente os itens estando organizados em uma linha. Quer dizer, a organização dos itens vai inverter, né? Então, primeiro, nesse caso, o primeiro botão que eu coloquei lá no meu HTML vai ser o último, e assim sucessivamente. E aí a gente tem a organização em column, né? Flex Direction. É a mesma coisa que a row, só que de cima para baixo. Então, ele vai seguir o fluxo do HTML, que é o primeiro item, segundo, terceiro, quarto. E aí tem o column reverse, que vai inverter essa ordem. Aí qual é a importância de usar row e row reverse? Então, tecnicamente é só organizar o código, né? De uma forma que se adapte. Mas pode ser que ele tenha alguma utilidade no futuro. Vocês se encontrarem assim, se deparar com algo assim, mas se vocês organizarem o código, vocês conseguem usar somente esses dois, né? O que é mais comum é usar só o row e o column. Agora, justify content. Aqui a gente tem o flex start, que ele define que o nosso conteúdo ele vai estar organizado mais à esquerda da tela, né? O mais à esquerda do container. O flex end, ele vai organizar os nossos itens mais à direita do container. Space around. Basicamente, ele vai espaçar um item do outro. É isso que o Space Around faz. Só que ele faz um espaçamento padrão. Basicamente, esse espaço que está aqui, da borda até meu item, é o mesmo que está daqui até esse meiozinho aqui. E aí o outro item também vai ter um espaço daqui até aqui. Então, ficar muito atento, porque aí esse espaço vai dar uma diferença, né? Ele vai aplicar um espaço aqui, da sua borda do seu container, e aqui também, e aí o espaço desse aqui também vai pegar, então ele vai ficar com uma distância maior entre os dois. Mesmo vale aqui, e ele pega uma borda no final também, do seu container. E aí, para caso você queira uma divisão igual para a borda, a gente tem esse Space Evenly, que ele define esse espaçamento igual, independente de qual seja, né? Tipo, se for na borda, entre os dois itens. A gente tem o Justify Content Center, que ele centraliza todos os itens no centro, né? Na horizontal, só que no centro. Então, por exemplo, a gente poderia ter um título se a gente colocasse um Justify Content Center, ele ficaria centralizado aqui, não aqui no meio da página, no meio da tela, ele ficaria centralizado aqui em cima, só que no meio, né, no meio da página. O Space Between, ele separa os itens dentro do container. Então, ele vai colocar na extrema esquerda um item. Se for 3 itens, 4 itens, ele vai tentar dividir por igual esse espaço. Mas o primeiro item sempre vai ficar na extrema esquerda e o último item sempre vai ficar na extrema direita. O máximo possível. A esquerda e a direita. E os que tiverem no meio vai se dividir por igual para tentar organizar, né? Então, que nem está aqui, ele tem espaço daqui igual ao espaço daqui. Esse espaço daqui até aqui é o mesmo que esse daqui, né, no caso. Agora a gente tem um Align Items.
Eu já expliquei um pouquinho de nada sobre essas propriedades aqui, quando estava fazendo aquela tabela, a terceira atividade, mas muita gente não pegou, né? Basicamente, o que isso aqui faz, né? O Align Items, ele vai alinhar seus itens na horizontal. Então, se a gente tem vários itens aqui, um Flex Start, independente do tamanho, tá? Ele vai jogar todos os itens o máximo possível para cima da sua página. Então, Flex Start, Flex End vai fazer o inverso. Ele vai jogar os itens o máximo possível abaixo do container, né? Não na página, container. Então, ele vai ficar desse formatinho aqui, ilustrativo, né? Os tamanhos desses itens. Centralizar, ele vai centralizar o máximo possível dentro desse container. Aqui ele vai esticar o máximo para ocupar todo o espaço na vertical do container. E esse baseline, ele cria meio que uma linha, que aí todo o texto que tiver nesses itens, ele vai ficar centralizado nessa baseline. E aí que tem como usar, né? Align items, blá blá blá, que nem já tinha nos outros. Alguma dúvida sobre Flexbox? Esse é um conteúdo que eu não peguei no técnico. Esse aqui eu tinha que aprender no futuro. Depois. Matheus, na verdade, eu fiquei com uma dúvida assim. Pode falar. Qual a diferença Qual parte? de display float para display flex? Qual a diferença de Display float para display flex, tá? É que o float tem esse display, deixa eu ver aqui. Só um minuto. O float, ele não é bem um display, até onde eu sei. O float, ele é uma propriedade já, ele é um atributo. Esse float aqui que você quer dizer, né? Ou é outra coisa que você encontrou por aí? Não, é esse aí mesmo, tipo, porque tem o negócio da Flexbox e Ah, tem tá. a questão, tipo, É que isso float, aqui... flex e tal, e eu tive dificuldade com isso. Uhum. Ah, tá. Então, é que isso aqui é um conceito diferente, ele é outra propriedade. Basicamente, ele é utilizado para posicionar os elementos à direita ou à esquerda. Então, eu consigo colocar meus elementos à extrema esquerda ou à extrema direita. O display flex, ele é meio que, como eu posso dizer, ele é uma forma de organizar seu container. Tipo, você define, eu vou começar a utilizar um container flexível. Que aí eu posso usar essas outras propriedades. Quando eu determino que ele é um display flex, eu posso usar essas outras propriedades para organizar meus itens no container da forma que eu quiser. Aqui eu estou limitado à esquerda e direita. Ou descer para baixo, né? Mas aí eu tenho que usar outra propriedade, por exemplo. O float ele não vem da propriedade display, ele é um atributo próprio. Ele trabalha, entre aspas, sozinho, né? Não precisa, por exemplo, aqui esse display flex eu só estou dizendo que a forma como o meu container vai ser organizado. Porque aqui, ó, andando muito rápido mas é basicamente isso. Tipo, aqui eu estou determinando que o meu display, ou seja, aquele container, vai se organizar de uma forma específica, que é em bloco, é em linha bloco. Aqui não, aqui eu estou dizendo que ele é flexível. Eu estou dizendo que esses outros itens vão determinar como ele vai se organizar. Conseguiu entender mais ou menos? Acho que sim. Qualquer coisa eu abro o W3School aqui que Acho que entender. tá. Acho que sim, não é o suficiente. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Se tem um conteúdo W3School que possa ajudar a gente a compreender. Porque aí
Tô conseguindo demonstrar mais ou menos como fica. Deixa eu trocar a transmissão de tela aqui. De acordo com as modificações, né? Tela cheia. Aqui a gente tem um display Flexbox, na verdade. Display Flex, blá blá blá. Tá. Deixa eu tentar fazer algumas coisas aqui. Deixa eu ver o que acontece. Tá vendo? Isso aqui eu estou justificando que meus itens eles vão estar centralizados no centro da minha página. Por isso que ele é flexível. Porque de acordo com as alterações que eu fizer aqui, ele vai se modificar, né? Ele vai se ajustar. Deixa eu ver se tem algum exemplo de float aqui. Aqui. Minha imagem está à extrema direita. Tipo, ele jogou a minha imagem para a extrema direita. É isso que o float faz. Se eu coloco um left, provavelmente ele vai. Aí. Ele jogou minha imagem para a extrema esquerda. Eu acho que não tem isso aqui. Não existe. Mas aí o resto dos elementos, eles vão ocupar o espaço que tem. Eles não vão, tipo, pular uma linha. Eles vão ocupar o espaço que tem. Então, o espaço que tem aqui, no caso, é a direita. Porque minha imagem está dentro do texto, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Que é a mesma coisa que eu fiz. Que é isso? Float right. Basicamente isso. Tipo, ele define para div para todas as divs. Se eu quiser colocar só na div 1, deu essa doideira aqui. Enfim, funciona basicamente para isso, para você organizar. Não serve para você organizar, né? Você posicionar seu elemento e aí o restante dos elementos eles não serem tão afetados. Agora, ó, aqui tem mais algumas coisas interessantes para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, isso mesmo. Não tem regra de nome, não. Você pode nomear o que você quiser. Sempre quando tem o ponto, gente. Quando tem o ponto, é uma classe de nome livre. Você cria o nome que você quiser. E aí tudo que você tiver dentro, você pode usar livremente. Então aqui eu poderia ter cor, tudo que você quisesse aqui dentro. Ó, deixa eu fazer um align. Center também. Eu acho que esse item tá esticado. É por causa que é. Centralizou. Se eu tirar, ele sobe aqui, ó. Tá vendo aquele comportamento que eu falei? Justify Content, ele centraliza na vertical. Align Items centraliza na horizontal. Então, se eu tiro isso aqui,
ele vai vir para cá, ó. Tá vendo? Deixa eu ver qual era a outra propriedade mesmo. Flex Direction. Column. Em coluna. O padrão é row. Padrão. Vou colocar row reverse. Inverteu. Por isso que eu disse que, se eu organizar meu código da forma... Só organizar meu código, ele não foge disso. Né? Ele dá no mesmo do que usar esse negócio aqui. Faz muito sentido, né? Mas enfim. É saber. Às vezes, se vocês querem usar de algum jeito. Enfim, é isso. É assim que funciona. Né? Vou ter que trocar. Esse navegador aqui é zoado. Funciona essa parte de display flex. Conseguiu entender mais agora? Tipo, pelo menos um pouco mais. Tirou um pouco mais da sua dúvida, Heitor? Entendi agora. Valeu. Show. Já foi. Já foi. Agora vem um conceito um pouco mais chatinho. Alguém tem alguma dúvida de Flexbox? Não, né? Então tá bom. Vamos ver esse conceito de grid. Enquanto o Flexbox é um sistema de layout unidimensional, o grid é bidimensional. A gente consegue analisar em 2 dimensões. Né? O Flexbox é ideal para organizar elementos em uma única direção em uma coluna, enquanto o grid lida com linhas e colunas, permitindo layouts mais complexos e estruturados. Vamos lá. No CSS Grid, você define uma grade composta por linhas e colunas, funciona como uma matriz. Tá? Propriedades essenciais incluem display, grid, que aí, assim como flex, display flex, a gente utiliza para definir algumas propriedades de flexíveis nos nossos elementos. A gente utiliza o display grid para determinar que agora a gente vai trabalhar com uma página de grid, né? Uma página de matriz, por assim dizer. Ela vai ter blocos de linhas e colunas. Então a gente tem aqui o grid template row e o grid template column para definir as estruturas da grade. Grid row e grid column para posicionar elementos na grade com base em linhas e colunas. Grid row alto, né? Então ele vai pegar os itens e ele vai automaticamente organizar de acordo com o espaço do seu container. Grid row. E aí aqui eu estou definindo 40 pixels para minha primeira coluna, minha primeira linha, para rows, né? 4M para minha segunda linha, 40 pixels para minha terceira linha. Isso é infinito? Eu não sei. Não sei, eu não sei exatamente o que acontece depois dessa organização aqui. Não é muito, eu não utilizo com muita frequência esse negócio de grid, mas a gente vai ver uns exemplozinhos numa página aí que vão ajudar a gente. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, só que em outra unidade de medida, né? Outra unidade de espaçamento. E aí, grid template columns, mesma coisa, ele vai organizar em uma coluna para que os elementos se comportem dessa forma, né? Automático. E aí que a gente tem para a primeira coluna um FR, que é alguma unidade de medida, e 60 pixels para a segunda coluna. Eu acho que isso aqui está invertido. Enfim.
E aqui é a mesma coisa. Né? Para a primeira coluna, para a segunda coluna. E aqui vem um conceito um pouco mais chatinho. Eu não gostei muito dessa explicação desse slide, vou utilizar o que eu tenho aqui separado. Opa, peguei esse aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente define um grid 1, significa que ele vai ocupar o espaço de uma coluna normal. Funciona como um mesclar da planilha lá, das planilhas em geral, né? E aqui eu estou dizendo que o meu elemento ele vai da coluna 1 até a 3. Até a 3 ele não vai ocupar a terceira coluna. Então eu tenho aqui, ó, coluna 1, 2. E aí na terceira foi o elemento 2. E o terceiro elemento ele vai pular a linha. Né, ele vai para a próxima linha. E aqui eu estou dizendo que o grid column vai da coluna... O primeiro elemento vai da coluna 2. Né, até a menos 1. E o que é menos 1? Menos 1 é até o final do grid, né, do seu container. Chegou no final, ele vai terminar, né, o elemento. E aí aqui a gente tem os outros dois elementos. Vão pular a linha, né? Vão ser arrastados para a próxima linha. Tá. Agora aqui eu vou explicar de forma visual. Aqui, ó, a gente está vendo. A gente tem um grid de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, o meu elemento item 1 está ocupando da coluna 1 até a coluna 5, que é isso aqui. Então, ele não vai chegar na coluna 5. E aí eu posso ajustar da forma que eu quiser. Quero que o item 2 faça o mesmo comportamento. E perceba que ele não consegue ocupar esse espaço aqui, porque o elemento ele não consegue chegar, né? Na verdade não, né? Peraí. Matheus, você está apresentando o slide para a gente ainda, é isso mesmo? Perdão. Errei. Tudo bem. Vamos lá. Valeu. Vou voltar tudo. Aqui, ó. A gente tem um elemento, como eu falei. Nosso item 1, tá? Essa classe do nosso item 1. E a gente vai definir o nosso grid column, que vai ocupar da linha 1 até a linha 5. Só que ele não ocupa a linha 5. Ele vai até aqui, até a linha 4, né? Ele vai ocupar até a linha 4. E aí, se eu quiser um elemento 2, por exemplo, faça o mesmo comportamento, ele não vai conseguir ocupar porque já tem um elemento nessa coluna 1, quer dizer, na primeira linha, né? Então ele vai para a segunda linha e ocupa o mesmo espaço. E aí, se eu fizer isso com todos vão ficar um embaixo do outro. Só que aí, deixa eu até ver o comportamento aqui. Ele não consegue ocupar 5A menos 1. Aí. Ele vai pegar o restante do espaço. Se eu colocar da 5 a 6. Tem um funcionamento normal. E aí você pode ir brincando com esse tipo de coisa até você entender tudinho. Deixa eu ver se tinha separado outro. Acho que não, acho que é a mesma coisa. Ah, enroll. Então aqui eu tô com o elemento que vai ocupar de 1 a 4 linhas. O grid, ele tem uma quantidade de colunas limitadas, né? Limitadas entre aspas, porque, lógico, a gente consegue deixar esse negócio extremamente pequeno. Mas o espaçamento entre eles é, tipo, lógico, para você manter uma página organizada, né? Ele vai ter um espaço
determinístico para o tamanho da sua tela. Né? Para que seja visível ainda. Mas de linhas, tamanho, de quantidade de linhas é até a quantidade do espaço da sua página. Da sua página. E aí, por isso, a gente não. Quando a gente quer ocupar uma grid até o final da grid, em questão de linhas, né? Então eu quero que o meu elemento 1, meu item 1, vá até o final, eu não necessariamente preciso utilizar o -1. Eu nem sei se esse comportamento aqui faz a mesma coisa. Não, tá vendo? Ele nem funciona. Para você ocupar todo o espaço até a última linha, né? Do seu grid, você vai colocar o 4. Que ele não existe, ele vai até a 4, né? Ele não vai chegar a ocupar a 4. E aí aqui, porque esse grid template está definido como alto, por isso que ele tem esse comportamento de... coisa. Aí, ó. Ele cria uma nova linha, só que como a linha não ocupa nenhum espaço, ele não consome. Perfeito. Antes de abrir para dúvidas, vamos ao trabalho final do mini curso. Explicar aqui de forma resumida. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar aí. Então vamos lá. Qual o objetivo desse projeto final, né? Eu não vou fazer vocês criarem alguma coisa da mente de vocês, porque eu acho que é muito difícil fazer essas coisas e depende muito da criatividade. E normalmente a gente sempre copia de alguma coisa. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente normalmente leva um design, né? Um Figma da vida. Conhece o Figma, é isso aqui. Tem um exemplo aqui de um projeto que a gente está fazendo trabalho, onde eu trabalho, que é basicamente isso aqui, ó. A gente tem um layout do projeto que a gente vai fazer. Aí tem toda a estrutura, que a gente tem um monte de ferramentas que auxiliam a gente a fazer a página, né? Como eu não tenho um Figma para vocês, deveria ter feito, provavelmente. Mas eu não fiz, né? Falei com vocês nessa parte. Então a gente tem outras páginas que vão ter a mesma função. Então esse projeto, a gente vai copiar esse layout dessa página. E aí, para isso, que eu quero como obrigatório, né? A gente tem algumas regras desse projeto. E aí, essas aqui são as páginas recomendadas que eu tenho para vocês. Que é para seguir um padrão, né? A gente não vai tentar fugir disso. Então, se vocês quiserem fazer alguma página, quer sugerir alguma página que vocês queiram fazer, sei lá, vocês entrem em contato com algum dos tutores, que é o Natan ou o Emanuel. Pergunta pra gente se essa página cabe, né? Eu acho que não tem muita regra, não, é tranquilo. A gente vê e vai avaliar, ver se tem o mesmo tom de dificuldade dessas outras 4, porque esse aqui é padrão de blog, de notícias, e todos eles seguem o mesmo padrão muito parecido. Mas o design do site é diferente, então a dificuldade pode ser diferente, ou a inspiração vai ser diferente, né? Então aqui, não vai ser necessário fazer uma página inteira, mas alguns elementos são obrigatórios. Cabeçalho e o rodapé. Existe uma propriedade no HTML, um elemento no HTML, eu não expliquei sobre ele, mas eles são bem tranquilos. Eles funcionam como divs, mas eles servem simplesmente para organizar. Então aqui, ó, eu tenho o meu cabeçalho, que seria isso aqui. Diferente, tá, do H1, H2, H3, eu tenho o header, que é essa partezinha aqui, e eu tenho o footer, que é essa partezinha aqui. Tá? Isso aqui é obrigatório, tipo, você fazer exatamente igual tá aqui, porque isso aqui não vai mudar até o dia que vocês forem entregar o projeto, vai ser assim até o final. É... Então, a forma em quais elementos será necessário utilizar, então, quais as tags, ou como você vai
Se vai usar Flex Direction, Flexbox ou Grid, o que vocês vão fazer aí vai a critério de vocês, tá? Isso eu não vou atentar. Só que tem que ser aqui, ó. As telas não precisam ser idênticas, mas é necessário que ter uma identidade, na verdade, aqui, ó. Identidade. Ter a identidade da página que você utilizou. Identidade da página que você utilizou. Então, basicamente, se você vai usar o UOL, ele tem que ser semelhante ao que está aqui. Não precisa ser igual, né? Porque cá entre nós, essas fontes, essas coisas, algumas dessas coisas aqui, por exemplo, são... vocês não vão ter acesso, porque eles não providenciam, né? Eles não liberam. Porque, por exemplo, eu não sei se aqui vai ser assim. Mas no Globo, eles têm a fonte própria. Deixa eu ver. Fonte, text, size, né? Enfim. Em algum lugar deve ter aqui a fonte que eles estão usando. Aqui, ó, o Alt Text. Essa fonte family aqui é deles. Se não funcionar o Alt Text, eles vão ter essa Arial. Então usa Arial, que é padrão, ou a sans serif também. E em todo computador tem. Não precisa usar a fonte do site do pessoal. Ícone, esses ícones aqui. Não precisa ser o ícone, então tem uma ferramenta aí no Windows chamada Windows Shift S, que ele usa, vocês podem usar para recortar essas imagenzinhas aqui e colocar como imagem mesmo. Ou se vocês quiserem utilizar ícone, também está livre. Só pesquisar aí como utilizar o ícone no layout, né, no HTML. E aí o que eu recomendo, né, que vocês façam? Até onde eu vou cobrar uma página, por exemplo, aqui do UOL. Do UOL pode ser até, tipo, essa divisória zona branca aqui, que provavelmente vai ter em todas as telas. Deixa eu ver aqui. Não. Como eu não tenho como definir isso, eu vou deixar a critério do vídeo, né? Para explicar essa parte do trabalho. Por isso que eu estou fazendo bem perto da explicação e depois eu vou tirar a dúvida de vocês, né? Então, do UOL vai até essa tela, essa parte zona branca. Se sumir, vocês entram em contato comigo. Vai até aqui, né? Essa parte de rede social, siga o UOL. Do Globo, a gente tem até aqui. Mas só que não precisa fazer, porque é muito repetitivo essas partes, né? Vai ser uma de imagem, contexto e essas coisas. Mas aí tem a organizaçãozinha que é diferente. Tem uma linhazinha aqui, o que importa é até aqui. Que aí tem um espaçamentozinho. E aí vai dar organização, né? CNN também. Aqui, deixa eu ver. CNN até aqui. Até essa divisória. Tá bom. Essa primeira divisória primeira não, né? Segunda divisória de notícia. Do Estadão. Do Estadão até aqui. Mas aí, se vocês quiserem fazer alguma coisa mais para testar, né, para ganhar uns pontos extras também, quem está precisando, podem fazer mais, fica à vontade. E se vocês quiserem alterar, tipo, a cor, layout, alguma coisa assim, tá livre também. Só que tem que ter a identidade do site que você escolheu. Então, vocês vão usar o mesmo ícone, a mesma logo, né, do site do Estadão. Vão usar, tipo, esses íconezinhos, essas imagenzinhas eu recomendo que vocês usem. O footer e o header tem que ser igual, só mudar a cor, fonte, essas coisas. E é isso. Acho que é só. Aí, se vocês quiserem recomendar novas páginas, fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não é difícil fazer isso não, tá, gente? É copiando. Aqui é uma ferramenta muito boa. E aqui tem as imagens também, né? Onde vocês vão pegar as imagens.
Tem várias formas de fazer isso. Tem copiar endereço, adicionar elemento. Aqui tem a imagem, o SRC da imagem. Esqueçam de copiar isso aqui, tá? Não vai funcionar isso aqui também, ó. Pode esquecer de tentar copiar, porque vocês não vão conseguir copiar e fazer isso funcionar. Impossível. Então vocês vão ter que recriar isso aqui. É basicamente isso. Aí clicou aqui, você tem a imagem, só colocar lá. Os efeitos de imagem eu quero também. Eu ter botado como obrigatório, mas esses efeitinhos aqui, ó, de embaçar o texto. Alguns sites têm o de escurecer um pouquinho a imagem quando você passa o mouse em cima. Ó, tá aqui, ó. Dá uma escurecida bem suave, bem sutil. E é isso aqui, ó. Deixa tudo branco. Embaça em branco, né? Se eu quero também. E é isso. Alguma dúvida sobre o trabalho? Vou fazer a chamada. Hoje faltou bastante, gente. Cadê? Deixa eu ver. Fala, Heitor. Pode falar. Volta ali, por favor, no site do Estadão. Você queria saber uma coisa na hora do que eu vou ter que transcrever. Na página inicial, é o Estadão ou um outro, que, tipo, quando tinha um rodapé assim, tinha, tipo, umas 5 opções ali, quando se passa a mão por cima, tem várias abas também. É pra eu poder recriar isso ou não? Não, só uma delas. Não precisa não. Acho que. Deixa Tipo, eu lá em ver. cima, vai lá em cima, em qualquer um deles aí. Aí, quando tipo, acima de alguns deles aí, aparecia mais coisa, tipo, passava em cima de política, aí aparecia, tipo, Brasil, China, umas coisas assim. Aí não precisava copiar, não, né? Não, não. Sei não. Esses efeitos assim utilizam bastante JavaScript. É Beleza, uma valeu. página estática, né? Então, vocês não precisam se atentar a essas coisinhas, não. Isso aqui, ó, É isso aí, não ó. precisa Aham. fazer. Né? Só o menu. Esse menu aqui precisa ter, mas isso aqui não. Tá. E É, até onde se copia de cada página, teve uma que acho que foi a da CNN, que eu gostei mais. tá. A CNN é até aqui. Porque, como você pode perceber, as coisas começam meio que a se repetir, né? Tipo, o layout só dá uma mudada. Na real, na verdade, até aqui, ó. Porque aqui já começa a ficar um pouco mais padrão. Esse até aqui, ó. Entendi. Deixa eu ver. Então. Isso aí. Faça isso. Tipo, não, não se atente também às notícias, tá? Tipo, se perdeu a notícia aqui, não tem problema também. O texto que tá na notícia, isso, essas coisas não precisam se atentar, não. O negócio é o layout, a organização. Tipo, a coisa mais relevante é a imagem que tá utilizando, é o texto da notícia, isso aí não faz diferença, não, mas layout é importante. Ah, é, faz isso aí que o Leonardo falou, tá bom. Do menos importante até o mais relevante, mais importante até o menos relevante. A data da entrega até o final do minicurso, que seria, deixa eu ver aqui, dia 20/11. Então vocês têm bastante tempo para fazer. E dá. Lembro que no curso técnico a gente fazia essas coisas em tipo, uma semana, mas a gente tinha mais tempo, né? Tipo, de aprendizagem, tinha mais tempo de perguntar pro professor, essas coisas. Aqui a gente tá meio limitado, mas dá para fazer, na boa. E eu lembro que na época eu acho que eu tinha feito até a página inteira do Globo. É. Do G1 tem esse negócio chato aqui, tá? Não precisa fazer esse rodapézão gigante aqui, não. Só o de baixo. Porque é muito texto. Muito texto aqui não é interessante, não. Isso aqui também. Só o de baixo. Não precisa fazer esse daqui, não.
A não ser que vocês queiram. Aí vocês podem reduzir a quantidade também de menuzinhos aqui. Só colocam alguns só para representar mesmo. Para ter, como eu falei, a identidade, né? Esse aqui é um pouco menos, então pode fazer. Deixa eu ver o do UOL. É, reduzir só um pouco esses textos aí. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui, né? HTML. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui não. Vou fazer uma pesquisazinha rápida. Vou mostrar para vocês. Aqui. E isso aqui eu não nem deu nenhuma passada nessas tags, né? E aqui vai ser útil. Então aqui a gente tem um header e aqui a gente tem um footer. Como que ele funciona? Uma div. Basicamente. Aí colocou aqui ó, o header. E aqui ficou como se fosse um cabeçalho nessa partezinha aqui que vai ficar no início da nossa página. Só isso. Mas ele é útil para aquilo que a gente quer fazer, né? De criar um cabeçalho para a página. Só isso. Deixa eu ver aqui, ó. Footer. Aí deu uma organizadinha aqui para ficar igual o footer de página mesmo. É só para organizar. Beleza. Tá. Eu vou fazer a chamada. E aí, depois eu vou tirar a dúvida de vocês e, por enquanto eu faço a chamada, vocês podem começar aí o trabalho. As próximas aulas, pelo menos a próxima, ela não vai ter, não está previsto, eu acho, conteúdo. Deixa eu ver aqui no Drive. Mas eu vou estar aqui para tirar dúvida, né, do trabalho. Esse horário vai ser para vocês. Isso aqui ó, vai ser a atividade. Projeto prático. Criação de uma página simples. Não vai ser uma página simples, né? Vai ser a página do trabalho. Aí aqui vai ter aula 7, que aí vai ter um conteúdozinho de HTML, de fundos e estilos avançados, conceito de design responsive e mídias carries. Bem tranquilo. Áudio e vídeo. E aí, aqui também vai ser a mesma coisa, vai ser, claro, se a gente quiser fazer uma revisão, a gente faz, mas vai ser também para tirar dúvida do trabalho. E aí a entrega vai até o último dia do curso. E é isso. Então, seriam 3 aulas, equivalente a, começando por hoje, 4 semanas, né? Então, vamos para a chamada. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Tá. Dessas aulas, seria bom só vocês aparecerem para eu colocar na chamada. Só para aparecer mesmo. Parece eu coloco na chamada porque tem que ter. Infelizmente, mas só aparece, aí eu coloco na chamada e vocês estão liberando. Para ter mais tempo possível que vocês puderem fazer o projeto. Vamos lá. Show. Vou botar umas contas. Só um minuto. André Gomes. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Caramba, eu tô perdido.
André Gomes. Deixa eu botar nos participantes. André não está presente. Então. Deixa eu inserir. Cadê o negócio, gente? Verdinho. Vermelhinho, na verdade. Bárbara. Também não tá aí. Brandon tá. Bruno Bui. Cauã. Cauã tá por aí? Está um nome diferente? Acho que não. Daniele. Daniele, acho que tá. Show. Davi Santos. Esse eu também acho que tá. Show. Elmano. Elmano não tá. Evelyn Oliveira Blanc. Aí. Evelyn Colares. Evelyn, né? A Emily não tá. Felipe Lourenço. Também não tá. Jean Lucas. Tá. Gislaine. Uma vejo. Daniele tá aí. Heitor. Agora, qual que é você? Você é o Libardi, né? Heitor Libardi. Karina, o outro Heitor faltou. Eu sou o Heitor Libardi. Beleza. Tá, Karina vai. Karina tá aí. Karina, gente. Ah, um monte de gente aqui que não vê. João Vitor Custer não tá. Juan Carlos não tá. Aí vem a Karina que tá aí. Lanai. Ela tava aí. Vou dar presença, mas vai, né? Larissa tá aí. Leonardo Teixeira tá aí também. Marcos Vinícius não tá aí. Matheus Colares faltou hoje. Pedro Ribeiro tá aí. Emerson faltou. É só a Rosiane agora. E show. A galerinha hoje. Tá, agora alguém ficou com alguma dúvida sobre o currículo? Tirem agora. Alguém conseguiram fazer? Deu tudo certo? Precisam de mais prazo? Como é que é? Matheus, eu Ainda não consegui terminei. fazer, porém eu tive problema com opposition, questão do absoluto, relativo, me embolei também na hora de dar os espaçamentos entre um conteúdo e outro. Eu utilizei muito margem para isso, porém tinha algumas horas que parece que não aplicava, não dava o espaçamento, aí embolou. Tá. Você postou a atividade lá no Drive? Coloquei. Tá. Quem não terminou, tá tranquilo. Não avaliei ainda também. Tem um monte de arquivo aqui. Qual que é? Todos?
Ele tá como trabalho. Aula, Trabalho. underline 4, underline atividade. Tá. Esses dois aqui. Beleza. Vamos ver. Hein? Você conseguiu fazer, Rosiane? Não do jeito que eu queria. Eu queria colocar um lado do outro, fiz de tudo para isso ficar no comprimento correto, mas não deu. Mas acho que agora se eu fosse fazer, eu provavelmente conseguiria. Se vocês quiserem usar as propriedades de hoje, também fica à vontade. Talvez ajude vocês a organizar, né? É que eu tinha usado algumas propriedades de hoje, só que, tipo, não tinha ficado muito legal. É como se eu estivesse usando propriedade só que incompleto. Aí tinha ficado Uhum. desorganizado, mas o problema tava ficando só quando eu colocava em lista, porque se eu tivesse colocado em parágrafo, teria ficado normal. Aí, tipo, não tava mexendo no comprimento em nada, embora tivesse tudo um do lado do outro, não tava indo. Uhum. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vou abrir aqui primeiro da Ranieri. Primeiro. Tá bom. Ué, mas tá bom. O problema é que, tipo assim, na hora, se eu quiser alterar alguma coisa, vamos supor que eu preciso colocar algum conteúdo a mais na lista, onde tem os pontinhos. Aí, dependendo do que eu escrevo, fica subscrito. Aí, se eu der margem, tipo, inferior, não dá o espaçamento. Vamos lá. Deixa eu ver, eu vou colocar alguma coisa aqui nessa parte de. Deixa eu me localizar. Aqui, vou colocar uma lista. Você tinha falado. Esse daqui de cima. Exato. Ele não empurrou para baixo, né? Joga outro. Tá bom. Interessante. Deixa eu achar aqui. Onde você tá estilizando esse negócio? Que fome. 450 pixels. 860 pixels. Aí. Só que aí cagou aqui embaixo, né? Aí isso aí tava dando conflito, não tava conseguindo alterar de forma que movesse junto. Aí tem que ficar mudando manualmente para reposicionar. Entendi. Tá. Tem que ver onde você tá fazendo esse negócio aqui. Deixa eu mostrar. Não queria fazer isso aqui, né? Queria em outra tela. Vou mostrar o que eu tô fazendo. Talvez ajude outras pessoas. Cadê vocês? Esse aqui, você pra cá. E ela inteira. Pronto. Aí. Como ela falou aqui, ó, comeu pra fora, saiu pra fora do espaço. Onde você tá fazendo isso aqui? Essa parte de
Essa base aqui? Não tava compartilhando, né? Ah, que legal. Aqui, ó. Tá saindo do espaço do... Essa base aqui que é o... É, não é? Deve ser. Vamos ver o que é isso. Light Gray. Body Redes. Blá, blá, blá. Aqui. Vamos. Aí tem que. Você disse que tem que ficar ajustando, né? Então vamos tentar fazer diferente. Colocar. Deixa eu ver 100% da página. Na verdade. Uma coisa. O que acontece? Tudo continua perdendo embaixo. Que estranho. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí, beleza. E a lateral tem que ficar igual. Engraçado. Tá ligado. Foi a parte que eu te falei que eu dei uma certa paralisada na hora de usar os position. Não sei se isso influenciou nisso. Normalmente não. Depende muito do que você fez aqui, né? Porque é muito código, né? Muita linha. Aí, olhando só, tô olhando por cima, né? E não tô tentando resolver. Então, vamos tentar fazer um. Ver o que acontece. Centeridade, isso, que estranho. E a base é a div. Essa div tá dentro de tudo. Tá. Então, 120%. Nada. Bacana. Aí, aqui. Onde? Informação. Hum, conteúdo. Deve ser graduação em engenharia. Bom, deixa eu tirar essa classe daqui. O que que acontece? E talvez você tenha que dar uma olhada. É na forma como você está usando esse position absolute. Porque esse perfil aqui, por exemplo, ele está pegando a formatação do background do é, classe perfil.
Texto, conteúdo. A classe da descrição e do título. É de hoje como você está usando essa parte de absoluto. Qual era a sua intenção utilizando ela? Ter uma referência na hora de posicionar, de poder colocar um objeto sobre o outro. Sim. Aí eu estava tentando manter sempre o que sobrepõe como relativo. Tipo, eu tenho essa parte cinza e preta, como se fosse uma A4. A cinza seria um absoluto, na minha cabeça funcionaria assim. E essa cinza escuro seria o relativo, já que está por cima dela. A mesma coisa com esse perfil que tem a fotinha e o nome. Uhum. Então. É que você não precisaria utilizar o absoluto para fazer isso, essa divisória aqui, né? Porque posso estar maluco também às vezes. Que aqui, ó, isso aqui poderia ser uma outra div, né? Sem conteúdo, sem essa parte. E aqui, né, no caso, seria a outra. E aí, para ocupar, não, empurraria, é verdade. Deixa quieto. Precisaria sim. E aí você tá querendo que o conteúdo sobreponha. É porque esse negócio de position absolute ele dá uma quebrada às vezes também. Quando você quer posicionar certinho. Tirando o que eu disse. Aí, assim, pelas divs, essas que eu usei, o rosa, o cinza escuro e o cinza claro, estava até tranquilo. Agora, quando eu comecei a tentar aplicar isso para a posição dos textos, aí foi a hora que começou a quebrar. Uhum. Deixa eu testar um negócio agora. Aqui, o conteúdo ele tá absoluto. O negócio é que se eu tiro o conteúdo ele fica todo rosa. E agora ele assume, né, o espaço certo. Esse espaçamento que você colocou aqui. Deixa eu ver. Tá. Tá. O perfil é a parte de rosa lá em cima que acompanha a foto. Uhum. Isso aí. Tá. Aí tem o título e a descrição. Esse título. O título é o perfil, formação e experiência. Aí isso aqui tá rosa, né? Porque você colocou o background color aqui. Uhum. Mas você só queria o background color no seu texto. No seu título. Isso. Tá. Então, deixa eu fazer um negócio. Na minha mente até dá uma clareadinha mal menos aqui. Se fizesse isso, talvez Oh. mata o problema do negócio, mas bugou, né? Uhum. Tem outras questões aqui no seu código que pode ter interferido nisso aqui. Uhum. Mas a partir daí eu acho que já dá para acertar. Vou quebrar esse código aqui. Infelizmente. Não, Aí mas eu acho que o já negócio, dá.
O negócio é que, tipo assim, o que você tem que entender daquilo que você fez, né? Você tá estilizando a sua div. Aham. Por quê? Eu não sei, né? Na minha cabeça funcionou. Assim, Na minha lógico, cabeça funcionou. perfeito. Então, existem jeitos de fazer isso e tal, tá certo em alguns contextos, né? Você Uhum. estilizar o pai para você, porque você tem estilizações comuns. Só que, por exemplo, o seu background color, você só quer pro título. Então não tem razão de você colocar no restante do seu Faz, texto. faz sentido. Então você desce o nível, né? Então então se eu quero só um background color no meu título, então eu só vou adicionar aqui. Perfeito. E Uhum. aí provavelmente deve ter algumas outras estilizações aqui que você só quer no seu título e não no texto inteiro. Aí teria que ver aqui porque é muito texto. Não, já deu para dar uma ideia mais ou menos de como utilizar. No Uhum. caso, o position iria funcionar da mesma forma, né? Tipo, o absoluto como pai e o relativo É, como um agregado ali. no position ele vai funcionar quando você quer subir essa. Nossa, que questionário foi retirado. Você quer ter essa sobreposição que você fez aqui, ó. Uhum. Nesse caso. Deixa eu ver mais o que eu tinha mudado aqui. Era sobrepor né, o Uhum. conteúdo, então eu tô aqui com um absoluto, né? Só que aí quando você for usar o margem, ele vai quebrar o margem porque é como se esse conteúdo ele não existisse aqui. Ele tá por cima de Ah, tudo. tá. Aí ele quebra a margem. Aí eu Aí não tem outro, consigo. Ela não aparece, então, né? Não faz é, sentido ela aparecer. aí teria que ver outro jeito de você fazer isso aqui. Porque isso daqui, ó, essa parte preta e essa parte cinza são é, cores de fundo, né? De fundo da sua página inteira. Uhum. Você poderia adicionar no bora inteiro e tal, beleza, ocuparei o espaço. Aí, como você está usando tamanho fixo, aí ele, ele mata o seu espaço. Aí, por conta de também estar utilizando posições relativas e tudo mais, Uhum. ele pode acabar dando problema, justamente por causa desse posição relativo aqui. Aí teria que encontrar outra forma de você tornar isso aqui versátil ao tamanho do que você quer exibir. Não sei se deu Uhum. uma clareada ou não, mas tá muito bom de qualquer jeito. Eu acho que Não, não deu precisa sim, fazer. ajuda bastante, porque quando você abriu aquela parte lá do não tem sentido essa classe estar nessa div pai aqui, putz, pior que a verdade faz todo sentido agora. Então, Eu tava tentando, tipo assim, eu englobei tudo para depois fazer um código para separar, sendo que já podia ter feito separado, realmente não faz muito sentido. é, é isso aí. Como eu não tô cobrando isso, né? Não tem problema. O código tá muito, tipo, visualmente tá muito bom. Só Então, essa questão de organização do código que pecou um pouco. beleza, Show? beleza. Tá. Falou, Agora Matheus. é isso. Tamo junto. O Heitor, né? Você mandou o código lá, Heitor? Você ainda nem viu. Mandei, tipo, em teoria eu acabei, mas acho que ficou simples. Não, tranquilo. Que negócio. O estilo o visual é extra, né? É bom fazer, mas é extra. Não fez alguma atividade. Ainda não corrigi tudo. Né? Esse aqui não, esse aqui é outro. Aqui. É currículo. Eu vou dar um prazo a mais aí para vocês que essa atividade realmente é um pouquinho difícil, né? Vendo ou não é
Lembrei. Tá. Isso aqui. Ficou legal também. Deixa eu ver aqui o que. Qual era o problema do seu? Ih, já tem um errinho aqui. Entendeu? Ah, remover o display aqui. Alguma coisa, né? Vai saber. Não. Tá, vamos lá. Qual era o problema mesmo? Você me mostrou outra página, inclusive, no WhatsApp, né? Deixa eu ver. Exatamente. Porque eu não consegui resolver o problema, eu falei, vou fazer outra coisa e fiz outra coisa. Ah, sim. Você apagou aquele código lá? Aí. Tá bom. Apaguei. Momento correto, mas não deu mensagem. Mas eu tinha colocado mais display flex no info. Não, no compete ali, hashtag compete, tinha colocado no display flex. Aí quando eu tinha colocado display flex, aí tinha ficado um do lado do outro. Aí tinha colocado algumas margenzinhas ali, só para poder ficar um do lado do outro. Só formação em lista ordenada. Aí tá ficando mais ou menos uma palavra por linha, mais ou menos. Uma, duas palavras por linha. Aí tinha ficado muito ruim. Tá. E eu tava conseguindo mexer, mesmo mexendo em. Acho que era. Não é high, é weight. Eu acho que. Ah, ficou assim, né? Isso você queria dizer? Isso, tinha ficado assim. Ah, e se eu tirar isso? Não vou tirar esse marginal. Eu vou comentar. Você queria era. Caramba, esqueci as propriedades. Direction. Ó. E. Tamo aí. Voltou o que era antes. Né? Sem o margem alto. Tipo, o padrão Flag Direction, como eu falei, ele é o row, né? Então ele vai ficar naquele formato esquisito. Aí, deixa eu ver o que mais você. Aqui não tem nada muito que mudar, não. Tá na moral. Deixa eu ver. Deixa eu ver a organização do código. Div compat. Ó, isso aqui ó, é só uma ressalvazinha, tipo, nada demais, nada que também mude muita coisa. Se você fizer isso, eu vou fazer um leve ajuste no seu aqui. Lá. Mentira, acho que vai dar errado, hein? Ele dá essa. Ele fica mais com visual de papel, né? Sei lá. Acaba que fica diferente, sim. Enfim. Tá bom. Tem mais alguma coisa que você queria que eu mexesse, que desse uma olhada? Então, vamos supor que eu tentasse colocar cada um do lado do outro ali. Eu teria como fazer isso? Tipo, porque não tava ficando, teve aquele mesmo problema. Como que eu corrigi aquele problema? Quando Cada você um do jogou lado do aí outro, o que no. exatamente? O que é isso aqui? Essas informações? O idiomas, perfil e É? informação. Igual eu Tá tinha caindo, eu falado. acho. É. Se tinha colocado ali, ia aparecer de Tá, novo aquele problema. vamos lá. Colocar em row, como você tinha falado.
E cagou tudo, né? Ficou esquisitão. Beleza. Qual é o tamanho? Vamos lá. Agora tem que localizar aqui seu perfil. Essa é a direita do perfil. Vou mudar as coisas aqui no seu código, tá? Cadê? É. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Vou zerar tudo. Tô comendo bastante. Caramba, tô tudo ficando. Tá. Tem essa caça aqui também. Dá uma olhada. Essas aqui são de quê? A user. Deve ser daqui, né? Não? Essas classes aqui são de quê? Fasolid? É do CSS? Você tá usando? Isso. Isso aí deixa os íconezinhos, tipo, o ícone que eu coloquei do lado do idioma e Ah, tal. tá, não, é verdade, viajei. É verdade, perdão. Tá. Não, vamos supor, né? Que aí eu quero um tamanho fixo de 100 pixels. Aqui, aí já vai perder esse efeito. Vai ficar pior ainda. Vai colocar um negócio. Acho que pode tirar um. Ficou mais quadradinho. Feito. Aí, adicionar uma margem aqui. Uma margem de colocar, sei lá, 20 pixels. Não precisa de nada. É 0. 20 pixels. Não. Esse perfil aqui é só essa, né? É. Ah, tem. Adicionar um espaço legal aqui. Show. Deixou. Acho que esse aqui não precisa ser tanto também. Acho que dá pra pôr uns 80. Ah, que estranho, tá tendo um comportamento esquisito. Aí. Identify. Solid. É esse aqui. Compete idiomas. Idiomas. Border margin left. Deixa eu tirar esse aqui. Vou voltar. Ele. Nice. Sequence. Tá bom. Um, dois, três, perfil. Format. Tira essas coisas aqui.
Beleza. Ficando mais pra cara. E agora eu vou tentar deixar isso aqui o mais próximo possível desse outro texto aqui. Ficar visivelmente menos estranho. Tá, 500. Será que vai? Mais um pouquinho. Mais uma linha, 510, talvez. Quase. 520. 525. 530, então. Show. Aí, se você quer um negócio a mais esquisito, né? Fazer soja transparente. Por quê? Pô, tipo, aí a gente bota um pairing de 10 pixels. Feito. Adicionar uma cor mais destacada. Deixa eu pensar numa cor aqui. Pode ser laranja. Talvez tenha um laranja. Caramba, laranja aqui mesmo. Deixa eu ver. Ó. Aí. Vou copiar esse código aqui. Os demais. Bem, formato. Isso. Ué. Esse compete é o. É a classe toda. Essa não, essa daqui. Talvez. Não, acho que não tem necessidade, não. Dá pra melhorar isso aí, claro. Tô também fazendo um negócio totalmente inspirado, né? Mas aí você poderia colocar aqui embaixo outras coisas. Por exemplo, vamos supor. Cadê? Compete. Vou fazer tudo isso aqui de novo. Só para demonstrar mesmo. Aí você pode adicionar um cardzinho assim, faz um. Entendeu? Enfim. Que aqui eu já tô começando outro bloco de flexível, display flexível. Beleza, Matheus, valeu. Aí você me manda esse código modificado depois? Que o final cortou. Você me manda esse código modificado Mande. depois? Alguém tem mais alguma dúvida? Mandou uma coisa aqui no WhatsApp. Quem foi?
Evelyn, você tem dúvida? Você me mandou o código lá no, no nosso slide da aula passada, falou sobre layout responsivo. Enfim. Evelyn. Fala que sempre ajusta para 50%. Sempre ajusta para 50%. Deixa eu abrir aqui o slide da aula passada. Mais fácil para a gente entender. Responsive, Media Carry. Por exemplo, define a largura de um elemento em 50%. É um exemplo. Aí fala que sempre ajusta para 50%. O que exatamente sempre ajusta para 50%? Que é só um exemplo de. Se for isso aqui, é só um exemplo. Sempre ocupa metade da largura da tela, só isso. Que, basicamente, se você colocar o elemento em 50% da tela, metade entre aspas, né? Porque depende do tamanho do elemento. Mas, deixa eu ver aqui. Não, é verdade. Sempre vai ocupar. Definir o elemento de 50%, ele sempre vai ocupar. Isso quer dizer que se eu vim aqui pegar esse código dele mesmo. Cadê o meu width aqui? Se eu colocar 50%, independente da tela, eu não estou cobrando responsividade nesse trabalhinho do currículo, não. Mas, pra entender, tá aberto. Vamos ver. Aí, ó, 50% da tela. Então aqui eu tenho. Deixa eu tirar esse daqui. É esse. Que significa. Deixa eu pegar esse aqui também. Basicamente eu estou dizendo que aqui eu estou ocupando 50% da tela, né? Então se eu diminuo a tela, ele vai continuar ocupando 50%. É porque ele está fazendo um. Amém. Cadê? Vou ver aqui. Tá fazendo um negócio para a tela dele ocupar um espaço diferenciado. Isso aqui não tem nada a ver. 2, 1, background color, solid, rover, center, body radius, width 100%. Margem top. Margem compact. Margem top. Aqui, deixa. Fonte. Doideira. Fazendo margem left aqui. Não. Estranho. Enfim. Significa
E aqui eu tenho 50% da minha página. Isso aqui conta também, tá? Então aqui eu teria os outros 50%. Somando isso com isso aqui eu teria 50%. E aí se eu diminuir minha tela, então aqui ó, eu tô tendo uma página reduzida. Seria, por exemplo, a de um tablet. Aqui tem sei lá, 20% e aqui tem 30%, por exemplo. E aqui vai continuar tendo 50%. Independente se você reduzir, ele vai continuar ocupando 50% do espaço máximo. Então 100%, 50%. Que ele vai pular dentro. Enfim. Show. Mais alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, estão liberados. Que tem muito trabalho aí pela frente. Show então, pessoal. Vou encerrar a aula. Quem tá ainda aí, ouve meu tchau, tchau. E até a próxima aula. Valeu!